Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre financiamento versus aluguel. Nós vamos mostrar um pouco para vocês as contas, os valores, qual que é melhor e funciona o nosso estilo, como que a gente faz hoje em dia e como chegamos a essa conclusão. Então vai ser um assunto muito legal. Vamos começar um pouquinho falando sobre como foi a nossa jornada, né? Quando a gente foi casar, a gente, como todos os casais, né, no início da relação, a gente chegou nesse impasse, né? A gente pensou, será que a gente deve financiar ou alugar um imóvel? E a gente chegou a ver imóveis, a gente viu, porque é natural, né? No começo você pensa que essa é a única opção e você acaba indo por esse caminho, né? É o que todo mundo faz, né? Sim. É o comum, você vai casar, já vai lá dar uma olhada na casa, buscar apartamentos, né? Que já estão construindo, que a pessoa fala que é mais barato, é mais fácil, então você acaba indo por esse caminho e foi o que a gente fez. A gente acabou procurando vários lugares, né? A gente visitou imóveis na planta, várias coisas assim. Vocês já fizeram isso também? E aí a gente começou, em paralelo, né? A gente começou a pesquisar os imóveis, a visitar, e a gente começou a pesquisar sobre financiamentos. Porque na época a gente estava começando a iniciar a nossa mentalidade financeira e tudo mais, e aí a gente começou a calcular, ver a questão de taxa de juros, ver como que funcionava, ver o valor total que a gente ia pagar no imóvel, porque até então, normalmente quando as pessoas pensam, vou financiar um imóvel de 300 mil, você não pensa que esse valor vai sair muito mais caro no final, você acha que os 300 mil vão continuar sendo 300 mil, e normalmente não é, e na verdade nunca é, né? Financiado nunca é, sempre vai sair a mais por ter as taxas de juros. Então essa foi a primeira coisa, a gente começou a calcular, né, certinho o que a gente estava procurando, os valores dos imóveis que a gente estava procurando e se aquilo fazia sentido ou não pra gente. E aí, calculando, a gente viu que não fazia sentido pra nós. Só que também, assim, é uma coisa muito relativa, porque depende muito da cidade que você tá, do valor do aluguel, da taxa de juros, inflação, várias coisas que a gente vai considerar aqui e a gente vai mostrar como calcular. Por mais que tenha várias coisas, não é difícil, tá? É uma coisa bem simples, é só você anotar essas coisinhas e aí você consegue anotar e decidir se vale a pena ou não pra você, né? A parte financeira. E aí depois você vê a parte emocional, se você quer mesmo ou não seguir nesse rumo. É legal falar um pouco do conceito da casa própria, como que ele surgiu. A gente sempre pensa, sempre foi criado a ter a casa própria. E esse conceito veio com empresas, quando chegaram no Brasil, o Brasil estava se modernizando, trazendo novas empresas, e essas empresas precisavam que os funcionários dela ficassem próximo da empresa. Porque ele precisava que esse funcionário ficasse lá por 20, 30 anos, para que eles tivessem mão de obra suficiente enquanto a empresa estivesse lá. E as empresas criaram esse conceito de casa própria para isso. Então a empresa te ajudava a financiar uma casa próximo do local e fazer esse financiamento por 30 anos, que é o tempo que a pessoa vai ter trabalhando, né? Até ela se aposentar, 25, 30 anos. Que pelo menos era antigamente, né? Era antigamente. Você tinha essa certa estabilidade no seu emprego, então a empresa, ela precisava, né, que você se comprometesse com ela e você ficasse lá por muito tempo. Então, as pessoas começaram a optar por financiar os imóveis. Então veio daí, as empresas acabaram colocando isso, facilitando para que elas conseguissem ter mão de obra por muito tempo. E é interessante assim, que isso é uma coisa antiga, né? Hoje em dia, se você pensa nesse mesmo conceito, é um pouco complicado. Por quê? Você vai ficar preso àquele lugar e àquele trabalho por 30 anos da sua vida, né? Ou pelo menos raio, assim, de 40 quilômetros próximo, né? Porque mais que isso, você tem que ter um deslocamento muito grande e você acaba optando, né? E não procurando vagas de emprego mais longe. E às vezes essas vagas são vagas melhores, vagas que se enquadram mais no seu perfil e você tem mais possibilidade. Então esse já é um ponto negativo de hoje em dia, ter um imóvel fixo, né, e ter essa localização fixa e não poder mudar para mais perto do emprego, não poder ter essa liberdade, essa certa liberdade geográfica, né? É uma das coisas que a gente pelo menos já vê como um ponto negativo, tá? Mas são só alguns, né? E a gente vai destacar alguns positivos e alguns negativos também, tá bom? E aí falando das simulações agora, né? Vamos começar fazendo simulação. A gente vai usar como base um imóvel de 280 mil reais, que é o imóvel que a gente mora hoje. Isso. Só pra deixar claro, a gente mora na cidade de Campinas, então obviamente que o estado de São Paulo vai variar, interior, centro de São Paulo, outras cidades, Minas Gerais, enfim, independente da cidade que você está assistindo, que cidade você está assistindo? Comenta aqui, fala aqui pra gente de onde que você é.
Porque, independente da cidade, né, provavelmente vai mudar um pouco os valores, às vezes os aluguéis vai ser diferente, mas a gente vai usar como base o nosso exemplo, porque é o que a gente tem aqui, né, o que a gente consegue mensurar e falar exatamente como que é. Então, vamos lá, a gente usou aqui um exemplo do nosso imóvel, que custa um valor de R$280 mil, né? O valor do aluguel desse mesmo imóvel, que custa 280 mil, é R$1.000. Então, o valor do imóvel 280 mil e o valor do aluguel R$1.000. Isso. E aí tem alguns pontinhos que vocês têm que usar. Detalhe, a gente vai deixar esse link da simulação pra quem quiser até o final, tá? E aí a gente manda lá por direct, que é bem facinho, vocês vão ver. Aí vocês têm que colocar esses valores, o valor do imóvel, o valor do aluguel desse mesmo imóvel, o valor anual da valorização, né, tipo, que é o IPCA. E aí a gente colocou o IPCA a 3,9%, que foi a média dos últimos anos, tá? A gente pôs até um pouquinho mais, esse ano tá com a média de 3,8%. Então, quase isso, né? E aí o valor do IGPM, a gente também usou uma média dos últimos anos, que foi 6%. E aí, esses são os dados iniciais que você precisa colocar para fazer esse financiamento, né? Isso. O valor do IPCA, ele vai ser usado para fazer o cálculo de quanto o seu apartamento, caso você compre ele, vai estar valendo ao final. E o valor do IGPM, quanto que vai variar o valor do seu aluguel todo ano. Então, quem compra aluguel, o valor do aluguel ele é reajustado por IGPM. Então, são dois valores muito importantes. E a gente considerou também o financiamento pela Caixa Econômica do Brasil, que é a mais em conta. Isso. E, então, assim, os valores são até um pouco mais baixos do mercado. Se você considerar Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos esses, o financiamento vai ser maior, tá? Então, assim, os valores vão ser maior pro financiamento, né? Tanto que você vai pagar. E aí a gente considerou também que vocês conseguiriam 80% do financiamento, que não é o caso de todo mundo. Por exemplo, a gente fez a simulação, pra gente a gente conseguiria só 70%. Então depende muito, depende de salário, depende de várias coisas, idade, várias coisas que influenciam esse financiamento, se você vai conseguir ou não pela Caixa. Mas a gente colocou que conseguiria 80% do financiamento. Então teria que dar uma entrada de 20%, e essa entrada de 20% é R$56 mil. Lembrando, o valor do imóvel inicial é 280 mil. E aí, R$56 mil, os custos totais são R$11 mil. Então, a gente fica com um valor de entrada, né, total de R$67 mil. Então, para começar, você teria que desembolsar R$67 mil para comprar um imóvel. Não é a realidade normal dos casais. A maioria não tem esse valor quando está nessa etapa do casamento, né? Foi o que aconteceu no nosso caso também. Era uma entrada nesse valor também, era próximo de 50, 60 mil, e a gente não tinha esse valor. Como que eu vou pagar uma entrada com um valor que a gente não tem? Então foi outro pensamento para buscar o aluguel no nosso caso. A gente não tinha esse valor. E aí, o valor de 67 mil, que é o inicial que você vai ter que dar, o valor para financiar, então fica 224 mil em 30 anos, que é o prazo mais ou menos normal, e uma taxa de 8,2% ao ano, a taxa de juros, que é a taxa de juros mais baixa do mercado, que é a da Caixa Econômica do Brasil. Então, Caixa Federal, né? Caixa Federal. Caixa Federal. Então, assim, se for outros bancos, provavelmente essa taxa vai ser maior, tá? Com isso, a prestação máxima do imóvel fica em R$2.098. E se você for alugar, pagar R$1.000 de aluguel e guardar essa diferença e investir essa diferença, você vai ter R$1.098 para investir por mês, que é a diferença do valor da parcela, sabe? Esse é um dado muito importante que para você fazer essa conta, e o que a gente faz também, se você optar por ir para o aluguel, você precisa guardar essa diferença. Você não pode ficar no aluguel e esquecer esse valor, não guardar nada, senão você não vai estar construindo e isso não vai ter nenhum sentido para vocês. Então, você faz essa conta, com essa diferença, você precisa na prática colocar esse valor. Investir, né? Exatamente. E aí então fica o valor de R$1.098 investido e o valor inicial, né? Como se a gente considera o caso que a pessoa teria o valor ou para dar entrada ou para investir também esse valor inicial de 67 mil, que é o valor da entrada, mais o valor das taxas, documentação da Caixa. E aí a gente calculou com a rentabilidade de 1% ao mês. É uma rentabilidade hoje que está um pouco acima da renda fixa, do Tesouro Selic, coisas assim. Mas se você tem um dinheiro maior, igual a 67 mil, você consegue trabalhar numa renda meio termo, né? Num perfil mais moderado,
mas com um pouquinho de renda variável. Então você consegue colocar em fundos, em CDBs, locais que já rendem mais, e você consegue sim a rentabilidade de 1% ao mês, que é o que a gente está considerando aqui. Só para ter uma noção, a gente falou na live da semana passada sobre investimentos. Tem um CDI de um banco que está rendendo 12% ao ano, então você consegue chegar a esse 1% na renda fixa ainda. E também a nossa carteira de investimento do ano passado ficou em 13% ao ano, então dá um pouco mais de 1%. Então a gente já conseguiu, tem um post mostrando a nossa carteira no nosso feed, dá uma olhada lá, que a gente provou que a gente conseguiu 13% no ano de 2019 com os nossos investimentos. E isso também considerando que a nossa carteira estava bem conservadora. Isso. Então a gente estava com bastante na renda fixa. Então o que a gente investiu na renda variável rendeu muito mais do que isso. Só que aí equilibrou para uns 13% por ter bastante na renda fixa também. Então a gente conseguiu assim, de maneira bem segura, uma carteira muito segura, bem conservadora, um valor total de 13% no ano. Então é bem possível. É um pouquinho mais de 1%, então é muito possível. E aí, nessa opção que você... Na primeira opção, né, você compraria um imóvel, né? Pagaria R$ 2.098 por mês e daria em torno de 67 mil. Nessa opção, você pagaria um valor total nesse imóvel. Nos 30 anos, depois de 30 anos, você vai ter gastado com esse imóvel R$ 557 mil. Tirando manutenções, IPTU, né? IPTU, várias coisas assim, do mês, e tirando também a taxa TR, que é uma taxa sobre financiamentos. Então, a taxa TR, ela é variável, ela também de acordo com a inflação do país, coisas assim, taxa de juros, então também tem essa diferença que não dá pra gente calcular. Mas você gastaria com esse imóvel R$ 557 mil, e com a valorização dele, ele valeria, daqui a 30 anos, né, R$ 881 mil. Mas você teria gastado com ele R$ 557 mil, só que teria aí uma diferença de R$ 200 mil que você estaria no positivo. Então, de certa forma, valeria até ok, né? A primeira opção seria essa, você teria gastado 500 mil e teria um imóvel no valor de R$ 880 mil. Agora, o segundo caso é o seguinte: você, em vez de comprar, financiar um imóvel, você pegou os R$ 1.000, pagou o seu aluguel, também considerando a inflação, tá? Considerando o GPM, que vai ser reajustado todos os meses, então R$ 1.000 provavelmente vai aumentar durante esses meses, e você também investiu R$ 1.098 por mês a 1% lá na renda fixa, tá? Aí, considerando isso, você teria alugado, então você teria gastado um valor X de aluguel durante esses 30 meses, né? Mas você teria acumulado no banco, guardando esse valor e aquela entrada inicial, R$ 2.700.000. R$ 2.700.000. Então, essa seria a diferença. Você teria alugado, no primeiro caso, né? E você teria um imóvel que vale R$ 880 mil. Você teria comprado, né? Você teria comprado, no caso, né? Seria seu, mas ele valeria R$ 880 mil. E no segundo você teria investimentos no valor de R$ 2.700.000. Isso. Nesse caso, acho que está claro que financeiramente, financiar não seria uma boa opção. Alugar seria muito melhor, porque aí você pega 2 milhões e tira os 800 mil, você tem quase 1.900.000 de diferença. Então realmente não valeria a pena ter um imóvel, né? Isso. É legal que você tendo o seu imóvel, você fala que 30 anos você optou por financiar, você ainda tem um imóvel, se você quisesse vender ele, no caso, você teria a parte que você demoraria um tempo para conseguir vender ele. Muitos casos você não consegue vender nesse valor que a gente passou, que teve depois dos 30 anos, teve a valorização de 881 mil. É muito difícil você conseguir vender nesse valor. Conheço muitos casos que pessoas estão aí há quase um ano tentando vender o apartamento e não conseguem. E no outro caso, da opção do aluguel, você tem esse dinheiro lá na sua conta. Ainda mais, alguns investimentos demoram 10, 15 dias para cair, para você resgatar, mas você teria esse valor bem mais líquido do que você ter o aluguel se você quisesse vender ele. Ele não vai ter essa velocidade para você conseguir vender, você vai ter que pagar taxas, você vai ter que deixar a venda. É um trabalho muito maior. E também um imóvel de 880 mil reais não geraria um valor tão alto do que um investimento de 2.700 mil reais. Então, por exemplo, só pra gente calcular isso também, né? Às vezes um imóvel de 880 mil, você tiraria, sei lá, vamos supor, 1.500 de aluguel, 2.000 de aluguel, e um investimento de 2,5 milhões rendendo a 1%, quanto que seria?
Vou calcular aqui. Dá 20 mil, dá 27 mil mais ou menos. Daria em torno de 27 mil por mês. Então, tipo, a diferença de ter um imóvel ou investir, né, é muito grande. Aí agora, tipo assim, isso financeiramente. Então, financeiramente, com certeza, vale a pena alugar e guardar esse dinheiro. Mas tem que guardar. Tem que investir também, senão não adianta, tá? E aí, agora falando um pouquinho da parte emocional, né? Isso varia muito, porque às vezes a pessoa quer muito ter um imóvel, tem esse dinheiro de entrada, tem o desejo, tem o sonho e quer começar a vida 2 assim. Se esse for o caso, você tem que entender que você não vai estar fazendo o melhor negócio financeiramente, que você vai estar perdendo dinheiro sim, e você tem que considerar isso como um gasto. Mas tá tudo bem, se essa for a sua decisão, pode fazer, não tem nenhum problema, desde que caiba dentro do seu orçamento mensal também. Mas a diferença é clara, você teria um imóvel de 800 mil reais, ou você teria um investimento de 2 milhões e 700 reais, que é muita diferença, né? Isso. E aí nisso às vezes as pessoas perguntam também pra gente assim, mas se é tão assim, né, se isso acontece mesmo, por que as pessoas não fazem isso, né? Por que eu não vejo os casais, por que os casais preferem comprar um apartamento? Porque se fosse tão simples assim, todo mundo faria, certo? Não, é errado. As pessoas preferem ter boleto para pagar, preferem ter estabilidade e, socialmente falando, é uma ideia que as pessoas já têm na cabeça. Então acaba passando de uma pessoa para outra, tanto que até a gente, por exemplo, foi lá, procurou um imóvel, a gente queria fazer isso, né? Queria financiar também, e a partir do momento que a gente começou a raciocinar e calcular, a gente viu que não era bom. Então não é porque todo mundo faz que é o melhor caminho a seguir e que é o caminho mais normal, o caminho mais comum. Pode ser o caminho mais comum, mas não é o caminho mais normal. Então você tem que pensar por si só, entender os motivos pelos quais você quer financiar, né? Que vocês querem, junto com o seu parceiro e tudo mais, e ver se realmente vale a pena financeiramente e emocionalmente falando. E foi legal também que o que aconteceu com a gente, quando a gente optou por estar morando em aluguel, a gente buscou o nosso primeiro apartamento, era num condomínio legal, era uma planta bonita, tinha piscina, tava perfeito o lugar, só que a gente teve problemas com vizinhos problemáticos. A gente ficou 1 ano lá, isso gerou muita dor de cabeça pra gente, era todo dia reclamações, a gente ouvia eles gritando, os vizinhos gritavam, a planta era muito ruim, fazia muito barulho. Eu trabalhava na época de madrugada, eu não conseguia dormir bem. E a gente trocou de serviço, começou a empreender, a criar a nossa empresa, a gente precisou mudar de localização. Então, com o aluguel, a gente conseguiu sair desse apartamento e ir para um outro mais próximo do nosso serviço e sem vizinhos problemáticos, que é o que a gente passa aqui. Vive num condomínio mais tranquilo, com muito menos barulho e muito mais perto do nosso serviço hoje em dia. E a gente gosta muito mais da planta. Talvez se a gente pudesse não gostar com o passar dos anos daquela planta anterior, né? Se a gente tivesse financiado, a gente teria que ficar lá, porque você financiou, você comprou, você vai ter que morar ali, não tem por onde fugir. E no aluguel você já tem essa certa flexibilidade. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que também ficam com receio de ter que mudar, porque o aluguel tem contrato e pode ser que o dono peça o imóvel, né? E aí tem certas pessoas que têm receio disso. Então, é sempre bom analisar os dois casos, igual a gente falou. O que é melhor pra você? A gente preferiu ter liberdade geográfica, poder trabalhar perto do emprego e poder mudar quando a gente quiser, quando a gente aumentar nosso padrão de vida, tudo isso, do que ficar preso a um apartamento por medo. O inquilino pedir de volta depois de 1 ano, que pode acontecer. Coisas assim, né? Que acontece, mas no nosso caso, a gente preferiu muito mais, alugar e juntar essa diferença do que financiar, porque pra gente não fazia sentido, né? Outra coisa ainda não faz pra mim. Ainda não faz sentido. E outra coisa que aconteceu, nesse apartamento que a gente já está morando há 2 anos, ele é um apartamento novo, ele tá há 7 anos de construção, então ele é bem novo, bem recente, e ele teve que passar por uma pintura estrutural. E isso gerou um gasto muito grande para as pessoas, parcelas que a pessoa não está esperando e chegou. E a gente não precisou pagar, porque estava no nosso contrato, qualquer melhoria estrutural seria pago pelo nosso inquilino. Então, com isso, a gente não precisou pagar nenhum valor a mais. E para quem mora, quem comprou esse apartamento, está tendo mais valores ainda na parcela do financiamento. Se esse apartamento tem 7 anos, a pessoa ainda tem mais um financiamento de 23 anos pela frente. E as parcelas só estão aumentando conforme vai colocando coisas novas no apartamento. Então pra gente, perfeito, a gente tá morando num lugar mais bonito, que já foi feita melhoria e a gente não pagou nada mais por isso. Outro grande
ponto positivo pro aluguel. É porque às vezes no financiamento você faz os cálculos bem certinho, né? De quanto que você vai gastar por mês, de acordo com o salário de cada um. E aí tem isso, começa a pintura, começa a reforma, aumenta R$200. E isso, às vezes, no começo dá um impacto muito grande no seu planejamento, no seu orçamento. Então também é um ponto negativo pro financiamento e um ponto positivo pro aluguel. Isso também que a gente também fez uma conta falando sobre se você não tivesse o valor da entrada no financiamento, que a entrada foi no valor de 67 mil, você não tinha isso que é o nosso caso, você não tinha esse valor e você precisou fazer um empréstimo para conseguir esse valor. Só recapitulando, o imóvel custava 280 mil, você ia conseguir financiar 80% e precisava dar 56 mil de entrada e mais 11 mil que você ia gastar com documentação, coisas assim. Então você tem que ter esse valor de 67 mil total de entrada para o imóvel, né? E muitas pessoas não têm, e aí a gente fez a simulação, como se você tivesse um pouquinho, né? Que é os 17 mil, fizesse um empréstimo de 50 mil, certo? Isso. O empréstimo de 50 mil reais eu busquei em empresas, essas startups novas, que elas têm uma taxa de juros muito mais baixa aqui no mercado, que o Itaú, no Bradesco. Esses 50 mil reais gerou 36 parcelas, 3 anos, de parcelas de 2 mil a 3 mil reais por mês. Então você vai estar pagando mais ou menos no final de 70 mil a 110 mil reais. Então só de empréstimo. Então você pegando a sua parcela menor, vamos por 2 mil reais que deu aqui na simulação, mais o valor que do seu financiamento, você vai ter, o financiamento deu 2 mil, mais os 2 mil você já vai ter uma renda comprometida de 4 mil reais por 3 anos, que é o valor desse empréstimo. Depois o empréstimo vai acabar, vai ficar só o financiamento. Então você vai ter um valor já durante 3 anos de 4 mil reais da sua renda. E é um valor muito alto para o pessoal hoje em dia. Se você já não tinha esse valor dos 67 mil reais, você provavelmente não vai ter uma renda de mais de 5 mil reais. É muito difícil hoje no Brasil. O pessoal que está no início do casamento, no início da vida profissional também, está construindo essas coisas. Então não tem uma renda alta nesse momento, né? Junto do casal tiver uma renda de 5 mil reais, você vai estar comprometendo mais que 90% dessa renda só com moradia. Aí você vai precisar comprar móveis, alimentação, transporte e todos esses gastos, e você vai estar comprometendo mais de 90% do seu salário. A gente vai deixar para quem quiser o link, é só pedir lá no direct que a gente envia o link da simulação. Quem estiver vendo no gravado também pode mandar no nosso direct que a gente envia, tá? Para vocês fazerem. E aí não esqueça de levar essas coisas em consideração. A gente vai deixar também o link do valor da simulação da Caixa, que é o mais barato que tem, né? Mas se vocês quiserem, vocês também podem entrar em contato com os bancos, fazerem simulação. E o importante é saber que cada caso é diferente. Às vezes, se o valor da parcela do aluguel for maior do que o financiamento, realmente não valeria a pena partir pro aluguel, né? Apenas se você não tivesse esse valor inicial para investir de fato. Então, assim, depende do seu caso, você tem que ver qual que é a sua situação, qual que é o seu planejamento financeiro, se essa parcela se enquadra ou não e se o aluguel está realmente mais barato. Porque vai depender de onde você mora, da cidade, de todas essas coisas. Mas leve isso em consideração na hora de fazer esses cálculos. E a gente também tem um grupo super exclusivo que a gente fala sobre casamento próximo, sobre vida a dois, planejamento financeiro de uma maneira bem mais aprofundada lá no Telegram. Então, se vocês quiserem participar também, é só pedir pra gente por direct que a gente vai mandar o link pra vocês e você já entra automaticamente. Lá a gente disponibiliza vários materiais, planilhas. A gente fez um e-book muito legal, que é tipo um presente muito completo pra quem tá noivo, pra quem tá começando a casar e quer planejar o casamento. E a gente vai estar mandando primeiro pro pessoal do Telegram. Então, se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo, pede aqui pra gente que a gente manda pra vocês, tá bom? Acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter live toda segunda-feira, às 7 horas provavelmente. Mas a gente sempre vai avisar o horário aqui pelo Instagram. Até mais. Até. Tchau.